texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados. 4 respostas para quem desmerece feitos de Pelé como o maior da história. Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail. As discussões sobre quem foi o maior jogador de todos os tempos costumam ser longas e inconclusivas. Ninguém é obrigado a concordar que Pelé continua sendo insuperável, nem os brasileiros. Mas, se você, como este colunista, elege o rei como o número 1, seguem 4 respostas para argumentos muito usados por quem desmerece os feitos do craque brasileiro ao defender outros nomes. Caso você seja da turma que usa essas teses que diminuem as façanhas do eterno camisa 10, leia o post e fique à vontade para mudar de opinião ou não. 1. Outros tempos. Um dos argumentos mais usados pelos que subestimam as marcas de Pelé é o de que ele jogou em uma época em que a preparação física dos jogadores era rudimentar, se comparada à transformação que essa área sofreu com o passar do tempo. Nesse cenário, o rei teria enfrentado uma marcação mais frouxa e adversários lentos. Quantas vezes você ouviu, ou disse, que se Pelé jogasse hoje não conseguiria fazer as mesmas jogadas porque seria mais marcado? Resposta: até pode parecer, mas Pelé não veio do futuro para jogar contra atletas dos anos 1950, 1960 e 1970. Ele se destacava atuando contra adversários que tinham condições parecidas para se preparar fisicamente, pelo menos contra os times grandes. Em boa parte da carreira, Edson Arantes do Nascimento teve preparo físico acima da média de seus colegas de profissão. Ponto para ele. Tem outra. Naqueles tempos, os gramados e os materiais esportivos não tinham a mesma qualidade de hoje. Sob esse ponto de vista, era mais difícil atuar em décadas passadas. 2. Faltou jogar por um clube europeu. Esse é um mantra dos que defendem que Pelé não foi o maior jogador de futebol de todos os tempos. Seja para defender Messi, Cristiano Ronaldo ou Maradona como número 1, a conversa é a mesma. O brasileiro teria números tão bons se tivesse jogado na Europa, enfrentando diariamente a elite do futebol mundial? Jogando contra clubes brasileiros ou nos Estados Unidos, no final da carreira, era mais fácil fazer gols, dizem os defensores dessa tese. Resposta: naquela época, não era comum brasileiros jogarem na Europa. Os grandes craques atuavam no Brasil num tempo em que o futebol brasileiro era o melhor do mundo. Nesse cenário, pelo Santos, Pelé enfrentou adversários de alto nível. O Botafogo de Garrincha, o Cruzeiro de Tostão e o Palmeiras de Ademir da Guia, por exemplo. Além disso, o Santos de Pelé foi bicampeão do mundo batendo o Benfica de Eusébio, em 1962, e o Milan de Mazzola e Amarildo, em 1963. Os críticos podem dizer que o camisa 10 só participou de um dos 3 jogos do confronto contra o time de Milão, a vitória italiana por 4-2 no primeiro duelo. É verdade. Mas ele marcou os 2 gols santistas nesse jogo, o primeiro da disputa. O Santos também pegava grandes times europeus em amistosos e torneios. Para encerrar, Pelé media força com os melhores do planeta nas Copas do Mundo. Ainda que tenha feito só um jogo em 1962, ele é o único jogador tricampeão mundial por seleções. 3. Pelé sempre atuou ao lado de grandes craques. Vira e mexe alguém solta que Pelé não conquistou tudo sozinho. Na seleção brasileira e no Santos ele esteve cercado por craques, o que o ajudou a ser tão vencedor. Resposta: é verdade, mas Cristiano Ronaldo, Messi e Maradona, a partir de sua ida para a Europa, quase sempre atuaram ao lado